querido na área. Henrique Portugal na área. Portugal, quem temos hoje na área? Quem temos hoje é ele, o homem. Sete cumes. Eu não sei onde é que ele está. Você está onde? No Kilimanjaro. Você está onde? No Aconcagua. Você está no Camp Base do Everest. Onde você está, Ziller? Diga para todo mundo aqui. Fala, Tonico. Fala, Lucas. Cara, eu tô na sala da minha casa, aguardando o resultado de um teste, contra-teste do coronavírus, cara, da Paty, que você conhece muito bem, e da Jojo, que você também conhece muito bem, porque a gente entrou aqui, eu não sei, vocês dois estão em Miami ou vocês estão nos Estados Unidos? Eu estou em Miami e o Henrique em BH. Tá em BH. Eu estou em BH também, Turi, que a situação aqui começou. Você já está vendo aqui que a situação não está tão boa, né? E a gente teve que fazer o teste, porque Jojo, na semana passada, esteve em São Paulo, foi num show, né? São Paulo já era meio que um epicentro ali da história, chegou em casa no sábado ou no domingo, já com sintomas de resfriado. Eu e a Paty, a gente encontrou vários amigos que encontraram um amigo que foi testado positivo, né? Aí a gente entrou em isolamento na segunda-feira e falei, cara, vamos fazer os exames, que a gente já tira essa história da frente, né? E toca a vida. Mas, cara, eu tava refletindo. Posso começar contando uma história para vocês? O Tonico falou sobre o Campo Base. Ele me acompanhou, Lucas. Eu tava em janeiro desse ano. Eu fui pro Everest fazer um treino, né? Eu tava para escalar o Everest em abril agora. Sim. E aí, cara, eu peguei o início da história do coronavírus lá. Eu lembro direitinho que a gente estava num vilarejo que chama Portse, que é um vilarejo clássico dos Sherpas nepaleses, né, dos grandes montanhistas de altitude, dessa etnia Sherpa. E a gente recebeu a primeira notícia uns 2 dias antes de chegar a Portse, e a primeira notícia da morte em Portse. Uau. Isso foi por volta do fim de janeiro, início de fevereiro ali. Se eu não me engano, era tipo dia 2 ou 3 de fevereiro, buscando aqui cronologicamente. E a gente estava para ficar no Nepal até depois do carnaval, porque a gente ia fazer um treino junto com o Sherpa, que era o líder da nossa expedição, que é o líder da nossa expedição, ela foi adiada, né? E aí o Gabriel, que é o cinegrafista que viaja comigo, falou assim, cara, vambora, pelo amor de Deus. Ele estava saindo de uma pneumonia. Eu falei, cara, não vamos ficar aqui mesmo não, porque a coisa pode piorar, né? E foi uma decisão que a gente teve, assim, 24 horas e eu assim, dou graças a Buda da gente ter tomado essa decisão, senão a gente ia estar preso lá no Nepal até hoje, ia ser um desespero, sabe? Uau! E aí a gente voltou pro Brasil. Eu vou até fazer uma pergunta que eu estava pensando aqui, que é o seguinte. Um dos grandes problemas de você fazer escaladas acima de... começar a entrar ali 5 mil, 6 mil, nem estou falando de Death Zone, não. É a história de você respirar, porque você tem pouco oxigênio. E a grande característica do corona é exatamente afetar a parte respiratória. Isso, eu imagino que você contrair um vírus desse, você estando a 4 mil, 5 mil, deve ser o caos, né? Deve ser o caos, Tonico. O governo nepalês, no dia 13 de março, emitiu um documento oficial, um comunicado oficial, cancelando a temporada de primavera do Everest, que ia começar agora no final do mês de março, por causa disso. Não dá para entender como que o vírus ia se comportar, por exemplo, no campo base. O campo base do Everest está a 5.360 metros de altitude, já é alto pra caramba. Teoricamente, acima de 5.000 metros não tem vida, a não ser a nossa, né? Então, sobrevive bactéria, não tem nada, né? A não ser os condores nos Andes, e no Aconcagua tem uns pássaros, uns corvos, assim. Mas é raro você encontrar vida. Mas imagina se chega um montanhista lá, gringo, infectado. Nossa! Se alastra isso, são cerca de 1.500 pessoas no campo base por temporada, né? Cara, ia ser assim, roteiro de filme de catástrofe, né? Ia pegar e ia dizimar sei lá, em 48 horas, 1.500 pessoas, né? Então o governo não pagou para ver.
E eu achei a decisão foi super correta. Inclusive, não, assim, cara, Gustavo, eu gosto de fazer o dever de casa, cara, principalmente antes de a gente bater um papo. Então, se eu te fizer umas perguntas, não sou do FBI não, velho, mas eu pesquisei bastante a sua vida aí. O Henrique me falou já assim, algumas coisas de você que eu já imaginava, assim, já tinha escutado e tal, mas eu li bastante, cara. Publicitário, morou em Londres, a gente vai falar um pouco de música. Uma das coisas que mais me chamaram a atenção, e eu passei por isso também, foi a síndrome do burnout, velho. Eu tive isso ano passado. E isso me fez entrar em 2020 com uma mentalidade completamente diferente da de 2019. E eu comecei no ritmo priorizando coisas que eu não priorizei em 2019. Tempo com minha família, enfim, priorizar coisas que talvez para muitos seriam básicas. E a gente, nessa vida louca nossa, jogou isso tudo pro alto e, enfim, na correria. Tudo isso para fazer uma pergunta, na verdade, duas em uma. Eu queria saber de vocês dois o que isso afetou a curto prazo, né? Sei que o Skank estava na turnê de despedida e tal. O que isso afetou a curto prazo? E o que vocês acham que isso vai afetar? Porque eu e o Henrique, a gente estava falando muito sobre isso, que é antes e depois do coronavírus. Então, Gustavo, o que você acha, cara, assim, que vai ser, assim, né, já pode, você com essa visão, de olhar assim, cara, você acha que a partir de agora, como é que as coisas serão? Cara, você fez uma analogia aí massa, que eu não tinha pensado nisso, né? O burnout é, de certa forma, um reset, de certa forma não, é um reset, né? Quem passa por um burnout não sai do outro lado a mesma pessoa, individual, né? Exato. É um reset individual. Se a gente pensar nesse zeitgeist que está rolando já há algum tempo, né? Que o mundo anda meio na linha tênue de dar um reset, né? E agora eu acho que um dos aprendizados da pandemia do coronavírus é esse reset, é um reset coletivo, né? Um reset comunitário. A gente está reaprendendo uma série de coisas, né? Eu moro, Lucas, no Anchieta, em Belo Horizonte, pertinho do Grupo Corpo, onde é a sede do Grupo Corpo. Sei demais. Que tem uma avenida, você conhece, né? Tem uma avenida que chama Bandeirantes, que é onde a turma corre, faz isso aí. Cara, hoje eu desci, a gente não tá saindo de casa desde segunda-feira. Esse é o quarto dia que a gente não sai, não põe o pé para fora de casa, respeitando a comunidade para não ser agente transmissor se a gente estiver infectado. Mas hoje eu desci 2 vezes de máscara para buscar em 2 momentos distintos, na parte da manhã e na parte da tarde, uma comida e um documento que mandaram entregar aqui para mim, tá? Cara, as ruas, a Bandeirantes, deserta. Então, assim, as pessoas já estão reaprendendo algumas coisas, né? Olha que coisa interessante. O cara que veio trazer aqui pra gente o açaí que a gente pediu, eu falei com ele pelo WhatsApp. Falei, olha, eu posso estar infectado, então na hora que você me vê na portaria de vidro, você pode deixar o açaí na escada e ir embora, que eu saio, pego e entro. E o cara falou, não, beleza, vamos fazer assim, então pega sempre, quando você precisar, eu já sei, a gente vai sempre dessa maneira. Então a gente mesmo vai encontrando caminhos assim, se adaptando. Se adaptando. O meu burnout foi muito assim, eu tive o apoio, obviamente, da minha família, a gente envolveu desde o início as pessoas que estavam ao nosso redor, só que foi meio que uma readaptação ao trabalho, à forma que você lida com o trabalho, na verdade, né? Porque tem uma coisa que é legal, cara, que é o seguinte, eu adoro trabalhar, eu gosto demais de trabalhar, o meu problema não era trabalhar muito, o meu problema era como que eu estava me relacionando com o trabalho. Era óbvio que o trabalho estava me machucando, entendeu? Então eu tive que reinventar uma forma de transformar a forma que eu lidava com o trabalho, né? Eu acho que a gente vai viver já li alguns textos sobre isso, a gente vai ter um momento agora de reaprendizado de viver coletivamente, né? E tudo indica, cara, que vai durar um cadinho, né? Eu acho que... aqui, meu filho... Que dá bem bruto, assim. Não sei o que o Tonico tá percebendo aí. Isso aí. Você falou uma coisa que eu acho, até escrevi isso na minha coluna do Estado de Minas dessa semana,
que o mundo será outro. Eu acho que diversos motivos, assim, que seja as pessoas aprenderem a usar mais ferramentas de comunicação como essa que a gente está usando aqui. Tinha muita gente que gostava de fazer reunião viajando, não, eu preciso estar lá e tal. Vai entender que você pode ter uma vida melhor fazendo uma reunião através de Skype ou de Hangout ou o que seja a ferramenta. E o tempo que sobrar, você ficar com a família, você cuidar de você mesmo, né? Que é uma coisa que normalmente a gente deixa em segundo plano. Eu acredito muito nisso, que esse reset, gostei do termo. Eu também achei incrível. O mundo tá precisando de um pequeno reset, assim, tá esquisito mesmo. Esse ritmo tava muito louco. E assim, a curto prazo, então, você que teve que cancelar a viagem Viagem faz a gente, o cara subiu o Everest, teve que ir a escalada pro Everest, né? Que é uma viagem mais escalada. Henrique, adiou a turnê do Skank, né? Bicho, eu também tive que... o meu trabalho na agência, também sou publicitário, e ele envolve muito a parte presencial, né? Então eu lido diretamente com os CEOs, com a turma ali, que eu tenho que estar presente. Cara, isso aí foi inclusive, uma das nossas maiores clientes são italianos, cara. E assim, os caras já estavam vindo de uma questão. A gente ia, inclusive, para Milão, tivemos que cancelar a viagem, obviamente, por motivos óbvios. Agora, tem uma outra pergunta para fazer dentro disso, que é o seguinte: tudo bem, essa é a parte nossa que a gente vai aprender a socializar, talvez, de uma maneira digital, seria. Mas, cara, aí tem uma questão minha que isso aí é a coisa que eu tenho mais ruminado nesse tempo. O mundo já estava meio antissocial, cara, antes de começar. Todo mundo manda mais, não liga mais, é tudo por mensagem de texto. A galera já... Você não acha que também isso aí pode afastar ainda mais? Agora, o aperto de mão virou uma coisa quase que assim, né? Eu não sei se vai voltar a ser igual. Vocês acham que isso tem alguma coisa ou não? Até perguntar uma coisa pro Ziller, assim, sobre isso. Essa história da solidariedade humana. Como é isso nas escaladas? Boa pergunta, Tonico. Cara, eu costumo dizer que se a gente quisesse romper essa polarização que existe hoje de ideologia política no Brasil, sim, era só pegar todo mundo e meter numa expedição para alta montanha, que no segundo dia os caras iam ficar pianinho e ia todo mundo colaborar para todo mundo voltar vivo, né? Uau. Porque o objetivo de uma expedição não é você conquistar o cume da montanha, é você voltar para casa para contar a história. Então, nessa jornada, acontecem coisas que, se não acontecer a colaboração imediata, a conexão imediata entre as pessoas, esquece, cara, esquece, vai ter acidente, alguém vai... E aí, na montanha, fica muito real, né, que o acidente na montanha, ele leva a um erro que pode ser a morte de alguém, né? Então, é um esporte de mitigação, de segurança, de mitigar erro. Então, assim, cara, eu ficava brincando com os amigos meus quando eu comecei o projeto, estava no ápice, assim, da polarização, assim, a turma brigando à toa. Falei, cara, era só botar o lado A e o lado B para subir montanha comigo, que rapidinho esses caras iam se organizar, sabe? Uau. Agora, tem uma coisa interessante acontecendo com a gente, não sei se com vocês aconteceu. Eu tô falando todos os dias com o meu círculo familiar. Então, todo dia eu falo com meu pai. Uma coisa interessante e tensa para mim, né? Minha mãe, Lucas, mora na Itália há 10 anos já, 11 anos. Uau. Vai completar. E ela mora num distrito de Torino, exatamente no epicentro da onde começou a epidemia lá na Itália, que hoje é o país mais afetado, tem mais mortes registradas que a China, e com uma população infinitamente menor. Então, o índice de mortes per capita é brutal lá, né? Então, assim, converso com ela todos os dias, converso com minha avó todos os dias, converso com meu pai todos os dias, com os meus primos. O grupo de WhatsApp dos primos nunca esteve tão ativo, né? Então, assim, esse primeiro, o que eu chamo que é o primeiro círculo que você tem, que te orbita, né? Se você é o Sol ali,
a primeira é Mercúrio, né? É Vênus que é o primeiro planeta. O primeiro planeta, se a gente considerar que são os nossos familiares, eu estou muito mais conectado com eles esses dias e só está no 4º dia, né? Só tem 4 dias em Belo Horizonte. Imagina daqui 15, 16 dias. Eu ouvi dizer que assim, agora eu vou levar o lado light, eu ouvi dizer que assim, vão nascer vários novos bebês, esses aqui, e várias pessoas vão se separar, né? Tipo assim, mas realmente. Fala aí, Henrique, você falou alguma coisa, cara? Não, é porque é o seguinte, quando eu liguei pro Ziller, conheço o Ziller há muito tempo, o Ziller teve uma banda, Zipados, que eu conheci lá atrás e tal, a história da rádio, da 107, e aí, né, o Ziller entende muito de música, gosta de rock e tal, mas uma das coisas que quando eu liguei para ele e falei sobre a história da escalada, é que a montanha é uma coisa que você tem que respeitar muito, entender a montanha. Porque se você não entender e não respeitar a montanha, igual você falou, você não volta. E isso, se a gente for fazer uma comparação, e o Ziller dá muita palestra sobre isso, se você fizer uma comparação com negócios, é uma coisa muito interessante isso, porque para você escalar uma montanha, você tem que entender muito da sua montanha, assim como alguém, quando entra num negócio, tem que entender muito do negócio, senão ele não sobrevive no negócio. Exato. E aí, essa história de sobrevivência envolve tudo sobre cuidar do planeta, cuidar das pessoas, essa história da solidariedade, né? Eu acho que é uma coisa assim, que envolve muito até o lado espiritual, né? De você abrir mão de coisas desnecessárias, porque é questão de sobrevivência. O que te levou a escalar uma montanha, fazer esse projeto, o Sete Cômodos? Ô, Tonico, eu demorei não, assim, no início do projeto eu tinha uma ideia de resposta, que era uma ideia meio clichê, sabe, uma ideia de resposta meio egoísta, né, de fazer uma coisa para que eu deixe um legado, que impacte a vida das pessoas, né, mas é o eu, né, eu olhando aqui e tal. E agora eu, de certa forma, entendi que a busca é por transcendência, cara. Uau! Sabe? E você não precisa subir uma montanha para transcender. A gente consegue transcender de formas muito práticas no dia a dia, de formas muito, muito práticas no coletivo. Por exemplo, tem gente que transcende rezando, né? Tem gente que transcende transando, tem gente que transcende no nascimento de um filho, tem gente que não. Isso é muito pessoal. Tem gente que transcende num palco tocando para 120 mil pessoas no Rock in Rio, né? A mesma sensação de transcendência que eu tenho certeza que o Tonico já teve durante a carreira do Skank em alguns shows, não são em todos, é óbvio, mas em alguns eu tenho certeza que ele falou assim, puta merda, cara, onde eu tô? O que tá rolando aqui agora? Exato, isso é quando você transcende, entendeu? Quando a gente chega no alto de uma montanha, é impossível você não transcender, né? E aí você vicia nessa porra, cara, de querer transcender e querer viver isso sempre, porque é um sentimento tão gostoso, é um sentimento que você quer para as pessoas que você ama, para os seus amigos, que você vai procurando isso. E aí o legal é quando você consegue fazer isso coletivamente, né? Transcender coletivamente. Eu acho que eu procuro a montanha e estou procurando esses esportes e me metendo em coisas sempre novas, não novas, mas assim, coisas diferentes, né, que eu ainda não fiz, não necessariamente novas, né, para tentar buscar transcendência cada vez mais, né. Tem gente que toma droga para transcender, né. A turma da década de 60 lá, do Timothy Leary, essa galera tinha conceito, né, do LSD, dos livros, que não era proibido na época, né? O LSD veio ser proibido, sei lá, 10 anos depois do Woodstock, né? O 5, eu não me recordo agora. Mas é isso, cara, eu acho que tem muito de transcendência nesse esporte, né?
Cara, eu achei sensacional e uma outra coisa que me fascina muito assim, sobre a sua história, Gustavo, é assim, eu gosto de pessoas que são multi, né? Então, a questão da publicidade eu achei sensacional. A questão, obviamente, da escalada ou escalagem que fala? Escalagem, no caso? Escalada, olha aí. Ok, a questão da escalada e também, cara, uma coisa muito louca. Eu não sabia que você, que era o dono do Duck Ducks, tem duas coisas que eu achei sensacional. Primeiro, a questão pessoal. Eu acho que a gente tenta bater o papo aqui de maneira mais informal, né, à vontade. Então, você coloca algumas coisas assim, umas histórias pessoais. Uma delas é o seguinte, quando a gente teve o nosso filho, foi o Benjamin, ele nasceu, cara, primeiro mês você tá ligado, né? Todo mundo aqui é pai, eu acho, né? Que ele é loucura e tal. Aí, bicho, se não me engano, minha sogra falou assim, olha, quer deixar ele aqui? Era um sábado. Aí a gente foi, beleza, tal. A gente ia babar e tudo, mas, enfim, gostava de ficar ali, né? Aí a sogra, não, beleza, tal, de boa. Aí a gente falou, vamos em algum lugar? O primeiro lugar que a gente foi o Duck Ducks, cara. Oh, então, que legal, foi o primeiro lugar que eu fui. E falo outra coisa também, que eu pirei. Eu sou fascinado por jazz. Na hora que eu cheguei ali, que eu falei, não, os caras tá brincando comigo, tá ligado? Inclusive, ainda digo, o meu favorito é o Thelonious. Não é? No teu Thelonious, tá falando, cara, aí, ó. Vai aí, Henrique Portugal. Tô te falando. E sensacional que eu achei também foi a questão do pub, das músicas, porque não é só você chegar ali e comer o hambúrguer. É o pub, mas tem o clima. Então eu lembro que quando eu entrei, tava tocando The Clash. Então parece que o cara tá na Irlanda, ali no Reino Unido, de certa forma, né? Então assim, embora o The Clash seja uma banda britânica, mas sim, tá ali no Reino Unido, né? Então assim, cara, eu queria que você falasse um pouquinho também disso aí, de como é que você escolhe as coisas que você vai fazer, como é que você enveredou, assim, por isso. Também tem a questão dos eventos, né, que você fazia. Sim. Cara, eu tenho um casal, eu e Paty, minha mulher, a gente empreende muito junto, né? Tonico também conhece, nós somos amigos de longa data aí. Eu tenho dois amigos, é um casal também, que é o Léo e a Fefuxa, né, a Fernanda, que são meus parceiros a maioria dos empreendimentos que eu fiz foram em parceria com eles são sócios do Duque com a gente. Legal. Eu acho assim, cara, tem dois princípios hoje, depois de anos assim pensando sobre o tanto de coisa que a gente já fez, tem dois princípios que nortearam a linha condutora. O primeiro é fazer negócio com quem você admira, com quem você gosta, com quem você tem prazer mesmo de, sabe, falar assim, pô, eu acho esse cara massa, quero ser sócio desse cara. Vai. Eu acho que isso às vezes que as sociedades que eu tive não deram certo, invariavelmente tinha esse problema, de você não ter problema de não admirar o sujeito que está do teu lado, sabe? E a segunda coisa que eu acho que é legal é você... quem me ensinou isso foi o Beto Sicupira, cara. Sabe que o Beto Sicupira é sócio da Ambev? Lógico. Paulo e tal. Marcel Teles. Ele foi meu mentor na Endeavor. E ele, durante uma época, se tornou muito amigo meu, assim. Bobagem eu falar isso, mas eu tive mais contato com ele, né? Tive umas reuniões sequenciais e tal. E aí, um ano e meio depois, eu comecei a fazer o projeto Sete Cumes, estou subindo montanha, e fui lá apresentar o projeto de um aplicativo de música. Olha só, Tonico, de música, para o Beto, para ver se ele estava afim de investir. E aí terminou, no meio, eu acho que eu nem terminei a apresentação, ele me interrompe e fala assim, Ziller, vai escalar montanha, velho. Você não está focado agora, não. Vai subir montanha, cara. Você tem que encontrar seu foco está em outro lugar, não sei o quê, porque eles têm muito essa pegada de foco, né? Sim. E aí isso me incomodou até, assim, eu achei que foi uma chamada dele bem positiva, que me fez refletir, e eu fiquei pensando, pô, cara, será que eu tenho foto? Porque, pô, hamburgueria, eu cheguei a ter uma fábrica de amplificador valvulado de guitarra, né, que era Gato Preto Classics. Uau! Subir montanha, programa, Savassi FM, 107, empresa, sou sócio de uma empresa aí nos Estados Unidos de maconha medicinal, né, de canabidiol. CBD? Tem coisa, né? Então, qual que é meu foco, então, né? Aí no burnout, Lucas, voltando a falar do burnout, sim, eu saquei que o meu foco é produzir conteúdo mesmo, cara, que é o que eu gosto. Que legal. Então, quando eu tô num business, que eu tô fazendo uma coisa que não seja produzir conteúdo, eu não consigo render
e invariavelmente eu vou fazer besteira, porque o meu talento tá nisso, entendeu? Então, quando eu produzo conteúdo para um hambúrguer, para um amplificador de guitarra, para um programa de TV ou para um texto num jornal, é minha praia, cara. É aí que tá meu negócio, sabe? É escrever, é fotografia, é produzir conteúdo bem, é fazer conteúdo bem contado, entendeu? Cara, isso me tirou um peso do ombro, porque eu fiquei muito tempo com essa história do Beto na cabeça, sabe? De, pô, cara, será que eu sou empreendedor mesmo? Não sou bom o suficiente? Não sei cuidar de financials, de tal, não sei o quê. Cara, mas, pô, a graça de uma startup é você ter uma equipe legal que divide as responsabilidades, né? Sim. E quando você acha seu foco dentro desse conjunto, desse coletivo, aí a coisa fica mais legal ainda, né? Cara, ô Henrique, eu vou querer, toda semana eu vou querer podcast com o Zilla, cara, eu tô gostando demais, velho. Eu lembro que isso é outra coisa, eu lembro que quando a gente tava falando, né, de fazer, vamos convidar então a gente fazendo um cronograma ali, então, ó, vamos encaixar aqui mais uma vez, quando a gente for contar isso lá na frente, vou chamar de Tunico também, cara, todo mundo que conhece chama o Henrique Portugal também. Quando a gente tava fazendo o cronograma, cara, a gente falava assim, né, não sei o que lá, agora a gente vai falar assim, pré-corona, depois do corona. Então, quer dizer, antes do corona, quando a gente tava fazendo o cronograma, eu lembro que o Tonico, o Henrique Portugal, falou assim, cara, o Ziller topou, e o seguinte, cara, ele pode amanhã, então vamos amanhã, tipo, que a gente vai fazer toda quarta-feira. Agora eu entendo também por quê, cara. Sensacional. Cara, você sabe que no dia que a gente tinha marcado, foi o dia que eu recebi a notícia do cancelamento do Everest, cara. Eu fiquei com a cabeça... Não ia dar certo, ia ser uma bagunça a história. Aliás, até pedi desculpas para vocês de novo, vivo, para todos os eu, como sou um ser tecnológico, eu comecei a mandar mensagem para o Ziller mais cedo. Aí, na hora que eu vi que o celular dele, o WhatsApp dele, a última hora que ele tinha olhado, a gente tinha marcado a conversa, para quem não sabe, né, 10 da noite. Era 5h30, foi a última vez que você olhou seu celular, eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí eu avisei o Lucas, falei, ô Lucas, eu acho que o 7 Cumbres subiu no telhado. Fuck, velho. Que doideira. Ô, Zilla, eu vou perguntar uma coisa pro Zilla, é o seguinte. Eu sou apaixonado por números, né? 40, sei lá, anos atrás, tinha um manual do Zé Carioca que falava todos os nomes dos estádios brasileiros, a capacidade dos estádios. Inclusive, eles relançaram esse manual há poucos anos atrás. E eu tinha na cabeça a história dos cumes de cada continente. Por isso que eu comecei a falar Kilimanjaro, falei do Aconcagua e tal. E o Zilla já subiu em 4, né? Já foi em 4, ele seria o 5º, certo? Eu tô viajando. O Zilla, desculpa te interromper, dos 4 ele já subiu dos 7 você já foi em 4, certo? 5. Esse seria 5, certo? Porque antes do Everest teria a Pirâmide Cartens, que é a mais alta da Oceania, que também caiu por causa do coronavírus, e aí o Everest caiu na sequência. Perdão, irmão. Uma coisa que eu te acompanho já há bastante tempo, eu acho super interessante, porque escalar exige foco, exige organização, exige você ser metódico, estabelecer, principalmente você saber, uma das coisas que eu acho que o ser humano, a vida hoje em dia, a gente está chegando muito próximo dos nossos limites. E o burnout é exatamente uma coisa dessa, é você ultrapassar os nossos limites. E há um tempo atrás, eu tenho uns amigos que têm uma empresa que chama Nação Empreendedora, o dono dos Girafas, o Léo Bortoleto, Luiz, eu esqueço o sobrenome dele, depois eu vou lembrar. Eles me chamaram para falar sobre o que tinha dado de errado na minha vida. Eu achei super legal. E aconteceu um negócio com você, Zilla, que eu achei muito interessante, que foi uma escalada que você fez e que você não chegou lá em cima. Provavelmente você deve ter aprendido muito com esta decisão de falar assim, não, daqui para frente eu não posso ir porque cheguei no meu limite de segurança, sei lá. Eu queria que você falasse sobre isso, que eu acho que
Eu acho que muita gente, às vezes, ultrapassa o limite e depois nem sabe por que deu errado. Cara, bom ponto, Tonico. Essa escalada foi o Denali, que é a maior montanha da América do Norte, que fica no Alasca. E as pessoas que já escalaram Denali e Everest, tem gente que considera o Denali uma escalada mais técnica e, portanto, mais difícil que o Everest. Uau. Agora, isso é muito subjetivo, tá? Aí é só uma ponderação aqui, que eu já li muitos relatos de pessoas que são, inclusive, pessoas muito respeitadas no universo do montanhismo, dizendo isso. Mas, cara, o Denali, para contextualizar, é uma montanha de 6.200 metros, 690 e poucos, super inóspita, porque você vai para dentro do continente do Alasca, né? Da península do Alasca ali, vai lá para dentro do parque, um avião te larga lá e volta para te buscar 25 dias depois. Então não tem suporte, né? Você puxa trenó, é uma situação bem extrema mesmo. E a gente estava no ataque ao cume, né? Que é o famoso dia onde você sai para fazer essa puxada até o ponto mais alto e voltar. Você não dorme lá em nenhuma montanha. E no meio do ataque, a gente estava com uma temperatura razoável para o dia, céu de brigadeiro, azulzinho, tudo lindo. E aí vira o tempo, a temperatura dá foi para menos 40, uma ventania, começou a nevar, enfim, aí virou tudo. E eu lembro direitinho da frase que eu escutei do guia. Nós éramos 4 na equipe. Eu, Gabriel, meu parceiro de montanha que faz a filmagem, o guia-chefe da expedição, que era o Eli, e o guia-assistente, que é o Ryan. O Eli vira para a gente e fala assim: pessoal, nós vamos voltar, porque agora está todo mundo bem, mas ainda faltam 10 horas de escalada, e eu não garanto que a gente vai estar bem daqui 10 horas. E do ponto que a gente estava, a gente olhava assim e dava para ver o cume da montanha. Ela estava tipo a 600 metros de ascensão e, sei lá, uns 2 quilômetros lineares se tivesse uma reta para andar. Eu olhei, estava muito frio, de repente ficou tudo branco, já não dava para ver mais nada. Uau. E me passou pela cabeça ainda virar. Eu virei para o guia e falei: cara, você acha que não... Sabe quando você ainda dá aquela de não, vamos lá, vai dar tudo certo? E eu lembro também como que o guia me convenceu não, porque é óbvio que eu ia descer, mas ele me fez dar o clique muito mais rápido do que... porque precisava tomar uma decisão rápida. Ele falou assim: cara, vamos fazer o seguinte, eu vou descer, que eu quero fazer um Skype com o Matheus, seu filho. Você contou tanta história do Matheus nessa expedição, que eu tô afim de conhecer o Matheus. Então, se você quiser ficar aí, você fica para subir, eu vou descer lá para fazer o Skype com ele. Então, tô descendo para fazer o Skype. Acabou a brincadeira ali, acabou. O cara bateu forte também, né? Pá! Mas eu acho que o cara já sabia, tipo, tem que falar alguma coisa aqui que vai dar aquele clique, igual você falou, né? E o que eu achei legal é que o cara foi na mosca, assim, ele falou o nome do meu filho, quer dizer, ele estava prestando atenção na minha história, na escalada toda, né? Ele aprendeu comigo, ele me ouviu, ele teve uma audição ativa, né? Ele realmente entendeu da história. E aí, cara, quando você aprende mais, o Tonico tem toda a razão, Lucas, quando você toma um tombo, e é um tombo consciente, né? Um tombo que você entende todo o processo, é onde que o aprendizado é riquíssimo, né? E aí eu fui avaliar um monte de coisa, né? Eu não estava bem preparado para essa montanha, eu sofri muito nessa montanha nos primeiros dias, e aí você vai buscando aonde que você errou no treinamento e tal, e vai reconhecendo os erros, porque o tombo que você tomou é um tombo... Tem aquela música que Elza Soares tem uma versão maravilhosa, que é o Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, reconhece a queda e não desanima, né? Eu acho que é isso, cara. Quando você reconhece e não desanima mesmo, e fala assim, cara, não, sim, reconhecido, tá aí, atestei. Agora vamos recuperar tudo que a gente fez que poderia ter sido melhor, colocar na trilha e voltar. É bem legal. E aí, vocês voltaram? Eu acho que a gente aprende mais com as quedas do que com as vitórias. Eu tenho essa sensação. Eu também tenho.
Somos 3, então. Mas aí vocês voltaram ou vocês abortaram Voltamos, cara. A gente saiu da montanha em 48 horas. Uau! Foi incrível, assim, porque a gente não tinha mais segurança de tempo. A gente era a última expedição na montanha. Era final de junho já, início de julho. Já é muito longo, assim, para a temporada do Denali. Denali normalmente é final de abril, maio e parte de junho. Já no início de julho já é tenso. Uau! A gente saiu da montanha rápido, tanto que nós ficamos no campo base esperando o avião chegar quase que um dia todo, 24 horas. Uau! Bem, cara, eu vou dizer uma coisa, menos 40, uau. Meu amigo, dói até pensamento, cara. Máximo, é bruto mesmo. Já peguei menos 28, foi o meu máximo que eu me lembro em Nova York. E assim, entre aspas, é proibido sair na rua, né? Vamos dizer assim, né? A polícia fica pra cima e pra baixo vendo se tem algum carro que quebra, porque o cara pode morrer, bicho. Menos 28, né? Tipo, menos 40 então. Esse campeonato de temperatura aí, eu nunca vou ganhar. Eu acho que o mínimo que eu peguei foi menos 10, menos 15. Pra mim já doeu tudo. Oklahoma, já falou, não quero mais. Agora, eu tenho uma pergunta, agora mudando um pouco o assunto, falando de algumas coisas. Pô, quem falou que gosta de número aí também, né? Falando nisso, hoje é um dia especial, 19 de março. Dia do aniversário do meu querido Tonico. Henrique Portugal. Fazendo mais, celebrando aqui mais um aniversário. Cara, olha que coisa louca. Sabe quem que me lembrou do aniversário do Tonico? Vou mandar um abraço para ele. Um parceiro de projeto de Henrique, que é o Anderson Noise. Eu mandei pro Noise hoje à tarde um podcast que eu lancei hoje, Lucas, eu e a Paty, minha mulher. Legal. Aí mandei pro Noise e falei assim, professor, dá uma olhada na qualidade do áudio, eu tô gravando num estúdio improvisado aqui em casa, comprei o Zoom, comprei o SM58 mesmo, que eu conheço, velho de guerra. E aí ele escutou o podcast e ele me retornou dizendo o seguinte, puta, Ziller, cara, eu nem percebi áudio, porque foi tão gostoso ouvir você e os casos que você contou, e eu quero te retribuir com a música nova do Niemeyer. Aí eu falei assim, então, então tô te mandando agora, me passa seu e-mail que eu vou te mandar ela em qualidade alta, e aí você escuta aí. Falei, pô, beleza, então eu vou escutar. Aí eu falei, cara, coincidentemente eu vou fazer um podcast hoje com o Tonico e um amigo dele. Falei, pô, então já manda um beijo pro Tonico, que hoje é aniversário dele. Eu falei, puta, então agora fechou tudo. Que sensacional. Isso é uma coisa muito louca. Parabéns, meu irmão. Muita saúde. Parabéns, uma coisa muito louca que eu tô viajando aqui é o seguinte, cara. Hoje a gente tá aqui, né, nós 3 aqui conversando e tal, mas quando a gente olhar, se Deus quiser, um pouquinho pra frente, esse momento vai ficar marcado, entre outros, pelo todo o contexto, né, cara? Nós 3, o lance do coronavírus, falando sobre esses assuntos. Niemeyer também, que eu curto demais o projeto Anderson Noise, Tonico e Lelo, né? Sensacional. Agora, inclusive, já pegando um gancho na música, você morou em Londres em 95, que foi um ano muito importante, principalmente para a música britânica, cara. Ontem a gente estava falando da tela aqui que tá blur, né? Tá blur. Eu falei, o blur vem também da palavra de blur, né? Que é uma banda, enfim, tem o Oasis, Blur, quem mais? Stereophonics também lançou, foi em 95. Teve a turma ali, né? Foi um momento muito Primal importante. Scream, né? Lançou um descasso em 95. Radiohead lançou The Bands, né? Portishead tava bombando na época. Chemical Brothers lançou aquele disco do casal na estrada com o carro. Paul Weller, né? Famoso Paul Weller do The Jam. Exatamente. Adoro. Lançou um puta disco em 95. Sim, amo Paul Weller. Né? Tinha um monte de banda legal. Aquela banda Supergrass lançou um discaço em 95. O Prodigy foi em 96? Eu acho que é 96, 97. Então, as bandas clássicas dessa época eram o Happy Mondays. Vocês lembram de Happy Mondays? Olha aí. Era uma banda super clássica. E a outra é a banda mais clássica do Britpop. Eu vou me recordar aqui o nome dela. Lançou 2 discos só, mas assim, a banda mais cultuada do Britpop. Puta, agora, eu não vou dormir com essa, eu vou lembrar, já eu lembro. Eu acho que você está falando. Enfim. Mas sabe o que eu lembro? Sabe o que eu lembro? Sabe que eu morei lá em 95? 2 momentos de transcendência, tá? Eu fui num Glastonbury,
que o headliner... Eu tinha 21 anos, hein? Imagina você com 21 anos, cair na Inglaterra, bater num Glastonbury, que o show de encerramento, o headliner, era o Chemical Brothers. Uau! Foi surreal. Quem mais estava no line-up? Chocado. Foi incrível, incrível. Foi muito incrível. Quem mais estava no line-up? No line-up. E um outro momento incrível, que esse vocês dois vão morrer de inveja boa. Eu e Patrícia, minha mulher, a gente alugou um carro e foi rodar o interior da Inglaterra. Aí nós chegamos em Winchester, que é uma cidade famosíssima, que tem a Catedral de Winchester, que tem, Tonico, aquele órgão de 1000, sabe, aquele famosíssimo, que é um órgão assim super surreal, super falado na Inglaterra toda e tal. E aí eu falei com a Patrícia, não, eu quero ir lá ver, vamos lá ver se tem missa hoje. Eu não lembro se a gente tinha chegado em Winchester num sábado ou no domingo. Bom, enfim, fomos para a igreja e aí tava lotadaça. Eu falei, cara, não vai... Não consigo. Igreja. Lindo. Você conhece lá também? Não conheço não. Vi a foto aqui agora do Pipe Organ. Nós vamos colocar na nossa edição do podcast. Legal. Então vocês vão cair duro agora. Aí nós estamos lá, cara, e perguntamos pro cara, por que tá cheio assim? Assim, porque hoje é dia do John tocar. Sabe quem que era o John? Qual John Jones. Led Zeppelin? Sério? Não estraga a brincadeira, não estraga a brincadeira. Tá vendo tão bem. Só faltou tocar a introdução de Thank You, que é a música mais maravilhosa do mundo para mim, do LED. Isso, ligar e começar de novo. Vamos começar de novo. Cara, esse foi um momento de transcendência também. A gente não conseguiu entrar na igreja, só que a gente ficou do lado de fora, assim, putz grila, cara, Foi incrível, assim, foi bem legal. Mas 95 na Inglaterra era isso. Isso que eu ia te perguntar, tudo cara. Acontecia. E aí, A gente assistiu Page Plant sim. Em um Wembley Arena na sexta fileira. Né? Foi incrível. A gente assistiu cada show incrível, foi muito legal. Inclusive eles tocaram no Hollywood Rock, ou foi em 95 ou foi em 96, não me lembro. Foi 95, foi no início do ano. Eles tocaram que foi o Smashing Pumpkins que abriu, não foi? Isso, a gente viu, não, foi antes, eu acho. A gente viu eles no Hollywood Rock aqui, no Pacaembu. Isso. Pacaembu. E aí, 2 semanas depois, a gente viajou para Inglaterra. Uau! Conferir essas datas aí. Esse Hollywood Rock que teve o Page Plant, a gente tocou também. Eu acho que não foi no mesmo dia. Aí o cara fala de estragar a brincadeira, bicho. Para com isso. Não, eu lembrei aqui. Tô ligado, sensacional. É que o Lelo encontrou com o Plant no Max Sud em São Paulo. Ah, pode crer. Lelo apaixonado pelo Led Zeppelin. Né? E aí pirou. Lançado Calango em 95, é isso ou o primeiro disco? Não, o Calango, 95 já era o Calango já. Era o Calango, né? Isso aí. Cara, o que você levou assim de mais assim de aprendizado assim de ter morado lá, cara, nessa época? Cara, eu morei na casa de um casal, eu tinha 21 anos na época, ele tinha 33 e ela 34, e foi muito bacana porque nessa época eles já tinham a experiência do homem ficar na casa, cuidando da família, fazendo comida, lavando roupa, e ela era uma executiva da Duracell, das pilhas Duracell. Então ela trabalhava fora o dia inteiro, ele que ficava cuidando do filho do filho pequeno que eles tinham, o único filho, ela estava grávida, que era o Peter. Ele é filósofo e professor de teologia, e à noite ele tinha uns grupos de teologia, quando ela chegava em casa, ajudava e tudo mais. Mas para mim foi uma coisa incrível, porque eu passei muito mais tempo com ele, né? E um filósofo formado em filosofia, teologia, letrista, escrevia várias letras de música incrível, fã de Paul Weller, ele que me aplicou no Paul Weller de novo. Eu amo, cara. Style Council, conhece? Demais, ué, demais, adoro também, bom demais. E o Roger, que é esse cara, ele foi um super amigo, assim, um cara que foi super legal. E quando a gente voltou para o Brasil, ele fez questão de levar a gente no aeroporto, em Heathrow. A gente estava em Brighton, ele levou a gente em Heathrow,
E a despedida foi super British, né? Ele me entregou um envelope, não me abraçou, virou para mim e falou assim: Gustavo, meu brasileiro maluco, só abra esse envelope quando você estiver dentro do voo. Virou para a Patrícia e falou assim: Patrícia, minha querida Patrícia, não deixe o Gustavo abrir esse envelope antes de entrar no avião. Entrou no carro e foi embora. A gente entrou no avião, sentamos, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o envelope. Estava escrito assim, ó, Keep the Dream. Uau. Só. Ah, bicho, olha que legal. Legal demais, cara. A gente em casa. É legal você falar isso, porque eu fico pensando assim, eu te conheci músico, dono de rádio, depois trabalhando com marketing digital, né? A história da horta e tal. Rádio escola, né? Tinha a história da rádio. E aí, pra mim, assim, é óbvio que eu conheço a sua história e tal. De uma hora para outra eu começo a ver o Ziller escalando montanha. Foi uma chavinha que virou. Tem gente que vira uma chavinha, né? Eu, por exemplo, falo que minha chavinha virou porque eu era analista de sistemas, formei em economia, mas sempre com a história do sonho, quero ser músico. Na hora que abri uma fresta na porta, uma frestinha assim, pequenininha na porta, falei, é aqui que eu vou. Legal demais. O que foi que te fez falar assim, eu quero isso? Ô, Tonico, quando eu tive o burnout, eu fui incentivado a tomar duas decisões. Eu fiz duas coisas de imediato. Primeiro, eu tirei uma licença. O médico me deu um atestado mesmo, assim, que eu tive que apresentar. Eu já não era dono da empresa, né? Já tinha sócios que eram os donos da empresa. Então, fiquei 45 dias dentro de casa com a Paty pensando na vida. Literalmente pensando na vida. E isso me deu uma oportunidade grande de pensar em algo que realmente ia me tirar do lugar, cara. Ia falar assim, isso aqui vai te dar uma perspectiva tão surreal que vai botar sua cabeça num lugar tão maluco que é o que você precisa fazer. E eu resolvi fazer um trekking no Nepal. Isso era 2012 e eu falei assim, Paty, eu vou marcar o trekking para abril de 2013 e aí eu vou me preparar de agora, era mais ou menos agosto de 2012, de agora até abril, que eu estava com os exames todos ferrados, né? Acima do peso, colesterol ferrado, pressão altíssima. Você tinha 38 anos, né? Tinha 38 anos. Tinha acabado de fazer 38. Aí, cara, comecei a me preparar e fui para o Nepal fazer o trekking. Aí foi o estalo final. Porque ali eu fiquei quase 40 dias no Nepal, na região do Annapurna, que é uma região que fica a noroeste, no sentido oposto do Everest, né? Tão alto quanto, né? Tem montanhas de 8 mil metros lá também, o Annapurna 1, o Dalgaliri, tem várias montanhas lá de 8 mil metros. E aí lá, cara, caiu a ficha e falou assim, cara, é isso que eu preciso fazer agora. Eu preciso continuar dando tapa na cara do meu cérebro, assim, dando soco na cara para eu ter essa sensação de que eu realmente estou mudando a forma de enxergar as coisas, entendeu? Aí lá eu escrevi um livro que chama Escalando Sonhos, que eu escrevi para os meninos, né? Eu vou contando várias histórias para a Yara, para o Matheus e para a Joana, e o último capítulo desse livro é o primeiro roteiro do Sete Cumes, do Projeto da Montanha. Uau! Ô Ziller, engraçado, cara, tem uma galera que me segue nas redes sociais, e eu não sei se é por causa dessa coisa da galera ficar muito dentro de casa, cara, tal. Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem, eu não tenho problema em falar nisso, uma pessoa que falou, cara, que, enfim, me mandaram uma mensagem, me fizeram uma pergunta relacionada à vida espiritual. Lucas, como é que você... Eu posto algumas coisas falando de Deus e tal, e me fez uma pergunta e eu respondi. Não sei porquê. Geralmente não dá pra responder todo mundo, mas eu falei, não, cara, eu mandei um áudio, cara. E a pessoa me respondeu de novo, dizendo que tava pensando em se suicidar, cara. Aquilo ali mexeu demais comigo, sabe? Eu não imaginava isso. Eu falei assim, nossa, velho, caramba, tipo, a gente não imagina. E vendo a sua história, vendo isso tudo, me vem sempre uma palavra em mente, superação, superação, superação. Cara,
a gente já tá caminhando aqui pra saideira, mas eu queria que você falasse, cara, assim, deixasse um recado, cara, nesse momento aqui que o mundo tá tão doido, tanta incerteza, cara. Sei lá, de superação pra galera, com um conselho pra molecada, a galera mais jovem que tá aí começando, que ainda tá meio perdido, e acontece uma coisa. Pra aquele cara, a gente tava falando isso ontem, que pra não ficar uma pergunta muito longa, mas aquele cara que, por exemplo, é um músico que tá, cara, tocando ali num barzinho, ou precisa, sabe? Tipo aquela galera que tá... Enfim, cara, mandar seu recado. Cara, eu vou falar para essa geração de uma forma muito objetiva. A minha geração, tô com 45, sou exatamente 10 anos mais novo que o Tunico. A minha geração, então também vou incluir o Tunico nessa, não incluir no sentido de pensamos dessa forma, porque eu e ele, eu acho que nós somos exceções, a gente não pensa assim, tá? Mas a maioria esmagadora da nossa geração pensa que essa molecada, que tá aí, a geração dos milênios, etc., é uma geração de mimimi, uma geração que não sabe o que quer, é uma geração que desiste fácil. Tem vários rótulos, né? Cara, eu já acho o seguinte, eu acho que essa geração tem uma coisa de especial que a nossa não tem. Eu e o Tunico, a gente foi educado para estudar, fazer uma faculdade, arrumar uma mulher, ter filho, arrumar um trabalho, aposentar e morrer. Tá? Essa foi a nossa educação. Essa geração está sendo educada para fazer uma faculdade e no meio, se não gostou, sai, faz 2 cursos técnicos, depois volta se quiser ou então vai viajar. E se viajou e achou alguém que gosta, fica um tempo, depois não deu certo, volta para trás. Mora com os amigos, não deu certo, sabe? Eles têm uma educação de exercitar o cérebro que eu não tive. A sorte que eu tive, e que eu tenho certeza que o Henrique teve também, é de ter tido um ecossistema que nos ajudou a sair, a furar a bolha dessa educação. Porque eu vejo vários padrões, vários amigos, várias pessoas que são monotemáticas, cara. Que vão, assim, aposentar como médico e vai definhar o cérebro porque não sabe fazer outra coisa a não ser médico e ter aquele cotidiano, aquele dia a dia que é... Famoso 9 a 5. Sabe? Isso eu acho que essa geração, que bom que eles não têm. E é isso que eu apoio, sabe? Eu acho assim, cara, não tenha mesmo. Aprenda o tempo inteiro, tenha várias habilidades, exercite essas habilidades e depois comece a encaixar fluxos de dinheiro em cada habilidade. Eu costumo dizer que é streaming de grana, que é um termo que a turma usa muito, né? Streaming de vídeo, streaming de áudio. Tem que ter também um streaming de grana. Aí tem um streaming de grana que você pluga no seu podcast, o outro streaming de grana que você pluga na sua primeira habilidade, que de repente é a publicidade, é o direito, é qualquer outra coisa, né? Tem um streaming de grana que você vai dedicar a, sei lá, a ser um bom editor e vai editar nas horas vagas, né? Então, uma coisa que eu admiro demais nessa geração é essa capacidade de aprender o tempo inteiro, sabe? Então, a dica que eu dou para eles é acreditar que isso é legal, que eles já estão nessa aí, sabe? Assim, acreditar que isso é uma coisa massa, porque cara. Isso aí, pô, não deixa o cérebro ficar doente, não deixa a gente pensar em bobagem, entendeu? Então, sempre arruma coisa para fazer. Eu vejo meus filhos aqui mesmo sempre, sabe, olhando coisas novas e falando assim, cara, quem sou eu para falar não, vai lá fazer outra coisa? Não, cara, vai lá e faz coisa nova mesmo, sabe? Exercita seu cérebro aí. Eu acho que isso é uma coisa legal que eles já fazem e que aí é um incentivo para eles continuarem fazendo, né? Uau! Concordo plenamente com suas palavras. For real, man. Tô chapado. Transcendi. De verdade. Tô falando sério. Transcendi, Transcendi, cara. Tô aqui. Fui lá e voltei, velho. De verdade, cara. Zila, saideira, cara. A gente tem esse quadro aqui no final que a gente pede. E geralmente a gente faz isso assim mesmo no supetão, assim, pro cara, né, exercitar o cérebro. Eu queria pedir pra você o seguinte: a gente sempre pede pra pessoa indicar um perfil a ser seguido no Instagram ou numa rede social e um som para a pessoa ouvir. Pode ser qualquer tempo, assim, pode ser uma coisa antiga, nova,
Então, um perfil no Instagram, ou alguma rede social e um som. Tá. Cara, o perfil no Instagram eu vou fazer um jabá do bem. Tá em casa. @BH Invisível. BH Invisível, BH por extenso. BEAGA Invisível. Sensacional. Projeto muito legal, Lucas, de redescobrir Belo Horizonte a partir das regionais. É um programa de rádio, é um podcast, o Instagram é lindo, vale a pena conhecer. @BH Invisível por extenso. Eu conheço. E o som, cara, eu também vou fazer um jabá. A música mais legal do Skank pra mim tá no primeiro disco do Skank, Demo. Primeiro disco que saiu. Tá? Não é o disco da Sony, é o anterior, que eu tenho aqui autografado pelos 4. E essa música eu escuto até hoje e eu lembro de um show desses caras no Pique. Você lembra do Pique aqui? Da Pampulha? Tocaram lá, cara. Eu e Patrícia no show. Pra quem não é de BH, falam que o Pique é da Pampulha, não é? Se não me engano, ou não? Pique, é isso aí. Foi exatamente lá esse show. Sentiu seu salto no asfalto. Essa música é foda. Então, meu amigo, se você gosta de música, pega o primeiro disco do Skank, que saiu na Sony também, ou entra aí no Spotify e coloca lá Salto no Asfalto, que é tapa na cara. Isso é uma preciosidade. Fiquei feliz. Agora eu vou dormir feliz, viu? Eu vou sugerir... Foda. Vou começar pelo som, geralmente eu começo pelo perfil. Bem, vamos lá, pelo som, já que a gente falou muito, eu vou sugerir Paul Weller, que eu gosto demais, é um cara que tem uma história impecável, assim, de música, né, e eu curto muito o trabalho dele com o The Style Council, assim, nossa, amo o Paul Weller, então vou sugerir Paul Weller, que você falou, e vou sugerir um cara que vai ser também entrevistado, né, bater um papo com a gente, que é um artista fenomenal, que chama-se Thiago Magro. Esse é um cara, um artista, o cara mora aqui nos Estados Unidos, mas ele é brasileiro e ele tá sendo meio que assim, visto por muitos como the one, assim, sabe? O cara é um street artist sensacional, Thiago Magro. E aí, Henrique Portugal? Sobrou pra mim, né? Eu tô aqui pesquisando um perfil aqui pra ver o que eu consigo aqui. Cara, você sabe vou falar um cara aqui que eu fiquei amigo dele. E o Zília, acho que o Zília conhece ele também. Que é o Wilson Simoninha. Irado. O perfil dele é W Simoninha Oficial no Instagram. O Simoninha, para quem não sabe, é filho do Wilson Simonal. É um cara finíssimo, canta muito. Tem um bloco chamado Baixo Augusta, lá em São Paulo. E ele tem feito, eu fiz um show com ele em Belo Horizonte, dividindo, né, o palco com ele. Ele toca piano também. Em breve, inclusive, a gente vai fazer um show, 2 pianos, eu tocando e cantando, ele tocando e cantando também. Que irado. Som do Simoninha, você pode pegar qualquer um. Agora, eu vou falar de um perfil. Eu vou trocar, vou falar do Simoninha como música e de um perfil que eu acho muito legal, que é o Voicers Oficial. Para quem quer saber sobre o futuro das coisas, mas o futuro das coisas, assim, não é tecnologia, não. Estou falando, assim, de posicionamento social, como as pessoas irão se relacionar, como será a educação no futuro. O perfil chama Voicers Oficial. É muito legal. Sensacional. Ziller, sem palavras, cara. Foi assim, eu vou escutar várias vezes o podcast e, cara, aprendi muito. Fico muito feliz de poder ter esse tempo aqui com vocês. E, cara, vamos pra cima, vamos pro after, como a gente sempre termina falando. Vamos pro after.